menina dos 91 anos. Olha, meu querido, A estive menina. num colégio. Olha, espera aí, antes de mais. Diga. Estejam atentos, desculpe, estejam atentos para o tal peso que eu chamei há bocado dos 91 anos. Vejam só, devia-se virar um bocadinho mais para eles, só para eles verem a sua cara. Como fala. Não é muito bonita, não é muito bonita. Vá, é. Mas tenho um coração grande. Pronto, ora, desculpe lá interrompê-la, ora diga. Olha, meu querido, gostei imenso, imenso de ler o seu livro. E vou começar a ler este que a minha filha me levou. Gostei imenso. Eu estive num colégio com regras muito fortes, porque fiquei sem pai. Meu pai era o chefe de família, em Lisboa. Eu sou lisboeta. Tenho orgulho em ser lisboeta e ser oliveirense, porque casei com um homem oliveirense, que era um amor. Fui muito amada pelo meu marido. E gosto imenso de Oliveira das Meias, aqui estive as minhas filhas todas. Tenho a mais velha, que nasceu aqui também, que está em Carcavelos. Porque depois também fomos para Moçambique e deu-se uma volta muito grande, muito grande. E pronto, o meu marido, quando cá chegou, coitadinho, adoeceu e faleceu. Pronto, e eu fiquei, agora estou no lar. Pronto, as minhas filhas não querem que eu fique sozinha na minha casa. Mas eu não tenho medo nenhum, mas elas estão cheias de medo. Eu não estou lá sozinha, mas eu não tenho medo nenhum. Mas olha, meu querido, adorei os seus livros e continuo a adorar. Agora estou a começar a ler agora este que o senhor fez. E dou-lhe os meus parabéns. Então começar, hein? E já dou os parabéns. E continuo, não desista. Que a gente nunca deve desistir. Porque eu estive num colégio, quando morreu o meu paizinho, eu tinha 7 aninhos. E fui para um colégio, eu mais o meu irmão, que eu era gêmea, com um rapazinho. E fomos os dois para um colégio, que a minha mãezinha não nos podia ter, porque ela não podia. E então, eu lá também representava, e a Amália, eu ditei, recitei 17 quadras, pus toda a gente a chorar. Pus toda a gente a chorar. E a Amália Rodrigues foi assistir à nossa festa. E veio ao palco, abraçou-me e disse: "Oh, minha querida, tu tens o coração muito grande." E tenho. Eu tenho pena de toda a gente. De toda a gente. Queria que o mundo fosse muito melhor, que as pessoas se respeitassem umas às outras. Tanto velhinhas como jovens, a gente deve nos respeitar uns aos outros. Se um precisa, se a gente tiver necessidade de ajudar, ajuda-se. É só o que eu peço, mais nada. Não sou oliveirense, mas sou uma grande oliveirense. Muito obrigada. Professor, já agora, fazendo jus a que esta senhora eu passo por ela muitas vezes, e muitas vezes não, de vez em quando, no Parque da Salete, e ela vem animar aquela malta toda que lá está comigo. Eles dizem: "Olha, vem ali a senhora." E ela chega ao pé de nós e começa a tratar-nos como meninos, e dar-nos força, como me deu agora a mim. Mas eu não queria passar, aproveito a sua deixa para dizer que também estive num colégio, porque portei-me mal e o meu pai mandou-me para um colégio em Vila Nova de Gaia, Trancoso. Eu estava interno. Não, só estive 3 meses, porque depois foi fazer, consegui entrar no Instituto de Engenharia. Porque normalmente tinha-se que fazer 2 anos, mas eu fiz aquilo em 3 meses. E tive como professor, recordo-me, foram só 3 meses, mas recordo-me do meu professor Samuel. Não foi? Não é, professor? Olha os anos que nós estamos a falar. É ou não é? Também estive lá internado. O internato era em frente ao Colégio da Bonança. Corrijam-me, é verdade. E então
as nossas janelas, a janela do meu quarto, dava para a janela das meninas. Aquilo era uma ruazinha estreita. Opa! Vinha tudo para o meu quarto a fazer juras de amor, lá elas da frente e elas a nós. Aquilo era uma borga. Foi um colégio que me deixou saudades, sabe, o professor? Deixou-me saudades, não só por isto, mas deixou-me saudades. Depois tive que ir para o Porto. Não, foi bom eu ter saído. Mas também tive interno. Também tive. Pronto. Professor Albino. Ninguém quer levantar o véu alto. Ninguém quer que solte. Ai, o microfone. Está tudo contra nós. Estava a perguntar se alguém quer desvendar alguma coisa do romance. É claro que se dissermos aqui tudo, depois perde o interesse, mas há coisas que podem ser ditas. Eu falei no início aqui na Beatriz, o Martim já leio, aliás o Oscar já falou neles também. Há muitos outros personagens que o levaram a perder-se. Tantos são os personagens que aparecem nesta narrativa. Alguém quer colocar? Senão eu aproveitava esta incursão e perguntava-lhe uma coisa que sinto há muito. Eu tive ocasião já de ler os livros todos, até agora publicados, e apercebo-me de algo de comum entre os personagens perante o autor. Quer falar-nos desse relacionamento entre o autor e as personagens das suas obras, não só do Reencontro, mas das outras todas para trás. Falo, eu já, é subejamente conhecido de todos vós o amor, eu vou-me repetir, que tenho às personagens. Portanto, são pessoas que eu... São pessoas, eu sinto as pessoas. Neste livro em especial, eu tenho muitas personagens. Por isso é que disse há pouco que a narrativa me ultrapassou. E eu cito para a vossa orientação, para quando forem ler, localizarem essas personagens, que no fundo são os pilares de toda esta narrativa. Que é a Beatriz, a tal Beatriz, criada por essas meninas, não por mim. Mas há aqui um triunvirato. Quando eu quero intensificar o amor, eu uso três personagens para me ajudarem. Que é a Beatriz, a Madalena e o Martim. A Beatriz, a Madalena e o Martim. É fácil depois vocês localizarem, é muito fácil. A Inês Vaz Santos, uma grande personagem, pequenina. Quando ela tinha 10 anos, estava no Brasil, e foi aí que ela começou a pertencer ao meu leque de personagens. Uma miúda que, quando se ria, e foi muitas vezes identificada por isso, quando se ria, fazia duas cobinhas, não é? Aqui, fazia duas cobinhas muito engraçadas, muito bonitas, e todos gostavam das cobinhas dela. Portanto, ela era identificada, e foi durante a narrativa, muitas vezes, por essas duas cobinhas. Depois, o Rafael e a Adriana. E por fim não, há muito mais, mas eu não estou aqui a dizer-vos as personagens todas, não saímos daqui. Mais tarde, eu só vou-vos falar nesta. Felizmente foi mais tarde, já foi mais para além do meio do livro, surge a personagem que é o Orlando. Foi uma personagem que mexeu com a minha personalidade. Foi horrível. Uma personagem horrível. Conseguiu. Eu digo muitas vezes que as pessoas do teatro, os atores, digo isto muitas vezes, já disse, que abandonam a sua personalidade para se entregar à personagem, à personalidade da personagem. Abandonam a sua. E eu aqui aconteceu a mesma coisa. Não foi no teatro, foi no livro. Aquele homem, aquele Orlando, aquele homem malvado, transformou a minha personagem, a minha personalidade, enquanto escrevia.
enquanto eu tive que lidar com ele. Depois deixei-o em paz, que eu já não aguentava mais. Mas vocês vão aguentar com ele. E pronto, quer dizer, é uma história, como o professor já disse, com muitas personagens e acima de tudo, com muitos cenários, dentro do país e fora dele. Vai ser uma narrativa boa de seguir. Vocês vão gostar, tenho a certeza, porque eu tenho a validade e a ousadia de afirmar que sei o que é que os meus leitores gostam. Eu não me preocupo comigo, preocupo-me com os meus leitores. E perante isso, eu posso afirmar que vocês vão gostar desta narrativa. Mas acrescentaria também, e bem em conformidade com a pergunta aqui do professor Albino, nós lemos muito, eu leio, e os outros também, os escritores leem sempre muito mais do que o que escrevem. E temos influências, como é evidente. Não é? Eu sofro influências de leitura. No meu primeiro livro, o conhecido, na violação, o conhecido professor António Sampaio, vocês conhecem muito bem, escreveu o prefácio. Antes, escreveu-se prefácios, agora já não se escreve prefácios. Mas ele escreveu o primeiro prefácio, nunca mais me esquece. E eu guardei-o religiosamente. Ele dizia às páginas tantas que a minha escrita era uma escrita queirusiana. Epá, eu quando li aquilo, queirusiano. Mas este indivíduo está-me a tratar. Então, ele está-me a tratar do autor que eu mais venero. Mas nada é por acaso. As influências estão aqui presentes. O professor Sampaio percebeu isso. E então chama-me à minha escrita queirusiana. Porque a quilómetros de distância do meu segundo preferido está o Essa de Queiroz. Tenho uma moderação. O Camilo, por outras razões. O Camilo, tenho que falar nele sempre. O Camilo, não foi porque ele escreveu, porque vocês sabem já as obras dele, mas eu estou sempre a ver aquele homem ajudado por uma mulher, a Ana Plácido, que era legítima, e ele teve que escrever não, teve que ditar para ela escrever. Eu a ditar aqui, para me escrever, tinha que fazer com ele. E vai ele, por outra dimensão. O Júlio Diniz, o Camilo é um autor que sinto muito por ele, mas por essa razão. Não tanto por as obras, mas por essa razão. Tenho também outros autores, como não posso deixar de também tenho influências, e que está diretamente ligado com essa, muito embora seja o Vítor Hugo, aquele servo dos Miseráveis, que escreveu Os Miseráveis em cinco capítulos. O Vítor Hugo, falamos nele. Esse homem tem a ver com essa. Porquê? E eu conto por mim, também é assim. Eles pormenorizam muitas coisas. Eles, para dizer que foram ao jardim, precisam de 5 páginas. Passei na porta, a porta estava fechada, tudo ali. E as pessoas começam a ler aquilo e entram na realidade. Na gastronomia, por exemplo. O Hugo, não é tanto, mas o Essa privilegia também a gastronomia. Ele também, para dizer que vai fazer um bife assado ou grelhado, ele com diabo. Ele só diz que o carvão não é aquele, tem que ser outro qualquer. O Vítor Hugo já não é tanto, mas é mais ainda, desce mais ao pormenor do que ele. Ao ponto de, eu já o disse, mas se calhar vou-me repetir, mas não me canso de repetir, de estar a ler Os Miseráveis. A minha mulher foi para a cama, eu escrevi à noite, agora não, escrevi à noite,
e o meu escritório era ao lado da cozinha. E eu estava a ler as Revoluções Francesas. E os gajos lá, no tiroteio, aquilo era um tiroteio de tal forma, naquelas ruínas estreitas de Paris, com pedrinhas. O tiroteio era de tal maneira que eu comecei a sentir o cheiro a queimado. E fui logo à cozinha, a minha mulher esqueceu-se de alguma coisa ligada. Eu, quando chego à cozinha, e vejo, e entro na realidade, ai meu Deus, o que é que aconteceu? Voltei ao meu local de leitura, não era de escrita, era de leitura na outra. Olha aqui isto. O que é que um escritor pode fazer? Vejam só. A fazer-me levantar, a fazer-me sentir a queimar. Então isto não são escritores, pá. Uma coisa impressionante. Portanto, eu gosto dessa gente. Mas gosto dessa gente e vou repetir, para acabar, o professor Sampaio deu por ela. Deu por ela. Quem tiver lá a violação em casa, vejam o prefácio. Não sei, se alguém quer fazer, façam perguntas, que eu estou aqui para isso, para vos responder e conversar com vocês. Agora peguei nisto sem querer. Um amor sem limites, sem fronteiras, desalojado de pudor e transversal aos caprichos do universo. Este livro tem outro sentido. Desculpe estar a... Mas eu, enquanto me lembro, sobretudo que eu bocado me lembro. Este livro tem para mim... Nós costumamos dizer que o último livro é sempre o melhor. Todos dizem isso. Mas desta vez é mesmo o melhor. Porque eu escrevi na dedicatória isto. Ao meu pai e à minha mãe, os heróis da minha vida. Que o universo seja justo com eles. À minha mulher, companheira de uma vida, aos meus filhos e aos meus netos. Os heróis da minha vida. Se não fosse o meu pai, não era quando ele era vivo. Agora, se não fosse ele, eu não conseguia ultrapassar as dificuldades que ultrapassei. Para escrever, para que isto fosse possível. Problemas físicos, problemas psiquiátricos, problemas de toda a índole, e ele ajudou-me. E o livro é uma realidade. Por isso é que é o livro mais importante da minha vida. Tinha mais uma pergunta a fazer, não é? Não. Posso fazer. Eu posso fazer mais, mas depois prolongamos isto eternamente e dá os autógrafos, com certeza, a seguir. E ao Ativida, que vai atuar também, não é? Meus queridos, da minha parte, obrigado. Ai, quer falar? Eu queria fazer não uma pergunta. Eu queria tirar um problema. Oliveira das Meias é uma cidade meia fantástica. Escritor podia... Tem que... Boa tarde a todos. Eu sou Paraíba, ex-jogador do Oliveirense, e há 40 anos que estou nessa cidade. Cada ano a cidade está mais fantasma. Eu não queria que o senhor me respondesse essa pergunta, mas gostaria que alguém escrevesse a história atual de Oliveira das Meias. Obrigado pela sua pergunta, pela sua questão. É verdade. Como em todos os outros conselhos, nós, e eu incluo-me também nesse grupo, nós temos sempre a tendência, mas é uma questão natural, de olharmos para as coisas menos boas. E passamos levianamente, no bom sentido, pelas coisas boas. Então, porquê é que nós não citamos aqui? Não lhe estou a tirar a razão, é verdade, que tem coisas más. Claro que tem. Mas porquê é que nós não nos entretemos a falar
das coisas que são feitas, bem feitas em Oliveira das Meias. Porquê? Havia aqui, se calhar, uma certa compensação. Você sentir-se-ia talvez menos desgostoso, que eu percebi nas suas palavras que está desgostoso. Pronto. Tem todo o direito disso, toda a legitimidade. Mas isto não é um conselho, não lhe dou conselhos, mas é a minha opinião para ver se ajuda um pouco o seu mal-estar, porque vivem em Oliveira das Meias, naquilo que eu aprendi. É aqui que tem que viver, é aqui que tem que ser feliz. Não tem outra opção, é aqui. E, portanto, vá à procura de coisas boas. Eu acho que vai encontrar algumas. E eu desejo que, se as encontrar, seja muito feliz. Muito obrigado. Eu também sou lisboeta e também gosto de Oliveira das Meias. Boa! Boa, boa. Meu caro amigo, eu quase que podemos responder Anabela. Tem que gostar mais. Ora bem, respondendo praticamente não por provocação, mas com lealdade e com análise que se devem fazer às coisas da terra onde vivemos, achei que é preciso dar valor àquilo que está além da profissão ou do lugar que nós vivemos. E há muito mais, desde a arte, desde a literatura, desde a história, desde a geografia, desde as belezas naturais da nossa terra, desde as riquezas de diversa ordem que tem o nosso concelho, para que nós tenhamos uma visão mais justa, mais equilibrada da nossa sociedade, do nosso povo, das nossas autarquias, da nossa história, do nosso concelho. Mas eu quero passar desta questão para uma palavra de elogio, de justiça para todos aqueles que têm contribuído e continuam a contribuir para o prestígio, para a grandeza, para o conhecimento, para a valorização da nossa terra. E dos fracos, como diz a história, não reza a história. E, meu caro amigo de longa data, Óscar Amorim, ai como os tempos vão, como os tempos têm mudado. Os homens têm mudado, sobretudo porque a sociedade, as influências são muitas e muitas de longa distância, de longa geografia,
que muitas por vezes nos tiram, a meu ver, o juízo real, o julgamento real do povo, da sociedade e dos homens que nós somos. Para mim, que já o estio vai longe, já há muitos anos têm passado e também muitas histórias, sim, do povo, histórias da nossa terra, histórias do nosso tempo, do tempo dos outros e dos tempos agora dos novos. E é preciso, como faz o meu caro amigo no romance, é preciso fazer uma verdadeira amálgama, um verdadeiro juízo do passado, do presente e daquele futuro que nós esperamos, para apreciarmos aquilo que está para além do negativo, do pouco valor, do insignificante, e para apreciarmos aquelas e as coletividades, os organismos que tratam da felicidade, procuram tratar, querem tratar, têm intenção de tratar da felicidade de cada um de nós. O amigo romancista é uma ação que vem há tempos realizando e que se que se liga com a história, com a geografia, com a realidade também do nosso povo. Porque o escritor, que é o caro amigo, não vive no além. Vive em Oliveira das Meias, sente o sangue dos oliveirenses, vibra com os oliveirenses e, a partir da história dos oliveirenses, da sua história, da história dos seus amigos, dos seus pais, dos seus conterrâneos, passa, interpreta a realidade. Nós, os historiadores da história, da realidade, procuramos localizá-la, ser fiéis à realidade histórica. O caro amigo tem o condão de utilizar essa realidade, ficcioná-la de uma maneira fantástica, de grande imaginação, grande ficção, mas que não dispensa, pelo contrário, serve também para prestigiar, honrar Oliveira das Meias e honrar também a ficção. Essas duas qualidades estão com o caro amigo. Eu o felicito por isso e quero que viva muitos anos para termos o prazer de ver que com tanta paixão, com tanto gosto,
continua a dar aos oliveirenses a preciosidade da sua grande imaginação, do seu grande talento. Obrigado pelo seu trabalho. Chegamos assim ao final deste encontro. Chegamos assim ao final deste encontro em torno de um reencontro. Obrigada a todos pela vossa presença e pela partilha deste momento tão especial. Convidamos agora o grupo Ativida para o encerramento da sessão com os temas. Só um bocadinho. Então vamos ouvir o grupo de canto Ativida com Para os Braços da Minha Mãe, de Pedro Abrunhosa, e depois a segunda Noite Escura, de Pedro Abrunhosa. Uma salva de palmas, por favor. Depois de concluída a atuação, o Óscar Amorim estará a partir do momento à vossa disposição para autografar cada um dos vossos livros. Peço desculpa, não sei se está aqui o senhor que há bocadinho queria, mas nós tínhamos que começar e eu peço desculpa por não ter dito para esperar até ao fim. Obrigada a todos e continuem a desfrutar do grupo Canto Ativida. Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a aldeia e a saudade também. E o verão nunca mais vem. Que a noite já irá.
nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura. Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem ver, ainda há luz na estrada. Pode subir a borda do tempo que o amor nos salve. Amanhã levanta a rosa dos ventos e um cerco apertado à palavra guerra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Pode subir a porta do tempo que o amor nos salve. Porque há uma luz que chama e outra luz que cala, e uma luz que é nossa. O princípio do mundo começou agora. Semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada para deixar entrar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Pode subir a porta do tempo que o amor nos salve. Que o amor nos salve.